Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana, atendendo presencialmente na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a manifestação do comportamento sexual compulsivo nos ambientes de trabalho, em ambientes profissionais. Mas antes disso, eu gostaria de pedir, como sempre, que se gostam de assuntos de saúde mental e sexualidade humana, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. E não esqueçam de deixar seu like se gostarem dos vídeos e também de enviar suas perguntas, que sempre que possível eu procuro respondê-las. Bem, gente, vamos lá então falar um pouquinho a respeito das manifestações da compulsão sexual no ambiente de trabalho. Então nós estamos falando do que nesse vídeo? A gente vai estar falando sobre pessoas que sofrem de compulsão sexual, de comportamento sexual fora de controle, onde esse comportamento sexual acaba se manifestando no local de trabalho. E ele acaba se manifestando no local de trabalho porque o comportamento sexual compulsivo, ele é um comportamento sexual onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande de conter seus impulsos sexuais ou mesmo não consegue conter na maioria das vezes. Esse comportamento ele é um comportamento repetitivo, ele se repete, ou seja, nada do que eu vou falar aqui é uma situação isolada que aconteceu lá uma única vez com uma determinada pessoa. O que eu vou falar aqui é no seu conjunto, quando isso acontece repetidamente, vai acabar demonstrando que trata-se de um comportamento compulsivo, um comportamento onde a pessoa repete essa compulsão, repete um comportamento inadequado que acaba trazendo consequências graves, tá? Então, por que eu estou repetindo isso agora logo no início? Porque é muito importante entender que um comportamento dessa natureza, que eu vou descrever daqui a pouco, isoladamente não determina a compulsão sexual, ok? Não é um diagnóstico de compulsão sexual, um comportamento isolado. Mas quando acontece repetidamente e coloca a pessoa numa situação de exposição, às vezes muito grave, com graves prejuízos, aí a gente está falando provavelmente de um comportamento sexual compulsivo. Portanto, a gente está falando de pessoas que, quando são profissionais de saúde ou profissionais de outras áreas, de áreas diversas de trabalho, não conseguem respeitar a ética profissional e acabam se excedendo, extrapolando limites éticos, limites profissionais, e com isso criando uma situação de constrangimento, às vezes situações que acabam no âmbito legal. Qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo vai lembrar de quantas vezes acaba aparecendo na mídia televisiva, em reportagens, né, em programas de noticiário, ou mesmo em programas assim, de maior impacto. Muitas vezes essas situações aparecem, né, como profissionais que foram denunciados, que foram denunciados por assédio sexual, por abuso sexual no ambiente de trabalho, pessoas que aparecem, inclusive sendo detidas, né, sendo presas em função de muitas denúncias de assédio ou abuso sexual no ambiente de trabalho. Então, é um comportamento bem típico, aproveitando já o gancho entrando no assunto, né, como profissional de saúde, já vou entrar falando diretamente dessa questão, que é onde costuma aparecer mais na mídia, quando mostra um profissional de saúde, por exemplo, que teve um comportamento sexual inadequado dentro do consultório, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é a situação onde o profissional é acusado por uma paciente, por exemplo, um médico, um dentista, um psicólogo, por exemplo, acusado de ter tentado beijar a paciente dentro do consultório, ou ter
tocado de um modo inconveniente no paciente ou na paciente dentro do consultório. Muitas vezes num exame de rotina que não requer que a pessoa exponha suas partes íntimas, o profissional pede que a pessoa venha se despir completamente e que gera uma desconfiança, um estranhamento da paciente, porque ela não consegue entender por que daquela atitude. E às vezes dentro do consultório a pessoa acaba fazendo, cedendo à sugestão do profissional porque fica constrangida, não sabe o que dizer e às vezes acaba cedendo a esse tipo de comportamento. Então, tentar beijar, tocar de modo indevido, pedir para a pessoa tirar a roupa, às vezes tentar forçar uma situação sexual de alguma natureza dentro do consultório, é um exemplo típico dessas situações, né? Então, até recentemente apareceu na mídia um caso de um profissional de saúde dentro de um centro cirúrgico, abusando de uma paciente, né? Foi denunciado por colegas de trabalho, e não é uma coisa assim tão rara isso aparecer na mídia. Então, esse tipo de situação é uma situação típica, muito frequentemente ligada a uma pessoa que é uma compulsiva sexual. Aí você talvez pergunte, mas por que essa pessoa necessariamente é compulsiva sexual? Não é que seja necessariamente, mas isso mostra uma grave perda de controle de impulsos, onde uma pessoa dentro de um centro cirúrgico, ela acaba abusando de um paciente, tentando ocultar de pessoas que estão ali a 1, 2, 3 metros de distância, num ambiente restrito. Então, vocês vejam o grau de descontrole de impulso de uma pessoa para se colocar numa situação de risco dessa natureza, né? Então, vocês vejam a gravidade da situação. Outras situações comuns que acontecem, essas são bem conhecidas, né? Também é a situação em que uma pessoa, numa posição de poder, ou numa posição de influenciar outras pessoas, ou seja, ela tem o poder de decidir, ou até de influenciar outras pessoas numa posição de poder, ela acaba se aproveitando desse poder também com o intuito de seduzir, com o intuito de ter algum tipo de contato e buscando muitas vezes um contato sexual diretamente, justamente porque a sua posição favorece, a sua posição ali dentro daquela comunidade, dentro daquele ambiente favorece, né? Então, é um poder que a pessoa consegue exercer. Um exemplo típico desses mais uma vez, né, por exemplo, o médico com o paciente num ambiente restrito, íntimo, é o dentista, né, que pode fazer a mesma coisa, é um padre com uma fiel, é um pastor com uma fiel, que acaba se aproveitando dessa posição de poder, dessa posição de influência, para tentar tirar proveito, que facilite, né, que diminua a chance da pessoa ter uma reação adequada, porque a pessoa acaba confundindo a situação, às vezes, naquele momento, e acaba até aceitando algum tipo de abuso para evitar um constrangimento maior, ou porque a pessoa não consegue saber como lidar com aquilo, como reagir, como sair daquela situação. Outra situação, contexto bastante conhecido em que essas situações podem acontecer é aquela entre um patrão e funcionário, né? Então, é o dono de uma empresa que se aproveita do seu papel de patrão, de poder de demissão, de manter o funcionário, de ajustar salário ou não, se aproveita desse papel e daquele ambiente restrito, às vezes de um escritório, para assediar sexualmente, para se expor sexualmente, mostrando genitais, sugerindo algum contato sexual, pedindo, às vezes, algum tipo de toque sexual, porque está se aproveitando da sua posição, do seu cargo, do ambiente restrito, às vezes de um escritório com uma secretária, por exemplo, onde a pessoa ela explicitamente acaba expondo a outra pessoa, acaba tentando submeter a outra pessoa a algum tipo de comportamento sexual ali naquele momento. Então, mais uma vez, lembrando, a gente está falando de algo que não é isolado, uma atitude repetitiva,
uma atitude que a pessoa não controla, é uma atitude onde a pessoa fica se colocando em alto risco, porque a pessoa pode ser acusada de um assédio sexual no local de trabalho, né? Inclusive de abuso sexual e até estupro. Então, é o caso eu falei sobre um proprietário de uma empresa, pode ser um executivo importante, uma pessoa que exerce um cargo de direção bastante importante que lhe permite, né, facilita esse tipo de pressão, esse tipo de assédio, né? Isso pode acontecer também de uma maneira diferente no ambiente de trabalho. Uma pessoa, eu falei para vocês sobre médico, dentista, psicólogo, outros profissionais de saúde que podem se aproveitar da sua condição ali de poder ter ali o paciente de certa maneira, conseguir submeter o paciente ali no ambiente do consultório, mas o oposto também pode acontecer. Uma pessoa compulsiva sexual pode ir até o consultório fazer uma consulta com médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, outro profissional de saúde, e ali dentro daquele ambiente restrito profissional, a pessoa começar a assediar o profissional, gerando uma situação bem complexa dentro do consultório, constrangedora, e que pode até levar a uma situação onde o profissional tem que interromper a consulta, o atendimento, às vezes chamar a atenção do paciente para aquilo. Então, esse comportamento compulsivo sexual, essa manifestação sexual, às vezes esse assédio, pode partir também da pessoa, do paciente em direção ao profissional, por exemplo, né? Também pode partir de um cliente em relação à pessoa que está fazendo o atendimento desse cliente, como pode acontecer de uma pessoa ter esse tipo de comportamento abusivo. Vamos supor, a pessoa é um comerciante, está recebendo clientes, né? Por exemplo, um comerciante recebendo uma cliente dentro do seu escritório para fazer uma negociação, e ali ele pode assediar a cliente, né? Então, como a gente está falando aqui sobre comportamentos sexuais compulsivos, né? Comportamentos sexuais fora de controle em ambiente de trabalho, eu estou colocando aqui essas questões de contexto, que são conhecidas da maioria das pessoas, mas que a gente, às vezes, no consultório, recebe casos até muito graves, assim, de pessoas que já têm processo por assédio sexual em andamento, processo por tentativa de estupro em andamento. Então, aquilo que as pessoas veem na mídia, muitas vezes a gente vê no consultório. E no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é até motivo de discussões importantes. A codificação da compulsão sexual como uma patologia, ela é assunto de discussão acadêmica, nos Estados Unidos principalmente, porque considera-se que se uma pessoa, por exemplo, cruza a linha ética, cruza a linha moral, não consegue ter limites e acaba cometendo um ato sexual abusivo contra um cliente, contra um paciente, uma paciente, uma vez essa pessoa sendo descoberta, acusada, que ela possa se utilizar do fato de se colocar na posição de compulsivo sexual para tentar uma atenuação de pena, para tentar se colocar numa condição, por exemplo, de como se fosse um dependente químico, ou um dependente de álcool que em função da sua compulsão, da sua dependência, né, acaba tentando escapar de algum tipo de punição legal, algum tipo de pena legal. Então, lá isso é assunto de discussão, se deve ser codificado ou não como uma patologia psiquiátrica e sexual, justamente para não abrir essa brecha de que pessoas que às vezes fazem isso deliberadamente se coloquem no papel de compulsivos, ou seja, pessoas que fazem abuso sexual, que estupram deliberadamente, acabem querendo se esconder atrás de uma patologia que é um transtorno compulsivo, né? Nesse caso da compulsão sexual.
Então, assim, eu quis trazer esse assunto, a gente sabe que é algo do conhecimento de boa parte das pessoas, mas para dizer que isso acontece com muito mais frequência do que a mídia faz crer, do que os noticiários fazem crer. Isso é muito mais comum do que as pessoas possam imaginar, né? E isso só serve para mostrar o quanto de descontrole uma pessoa compulsiva sexual pode ter. E, obviamente, né, compulsão sexual tem níveis de gravidade. Tem pessoas que chegam a tal nível de perda de controle de impulsos que às vezes, numa consulta, perguntam assim, não tem um jeito de me castrar? Não tem um jeito de que eu não tenha mais nenhum tipo de desejo, nem apelo, nem comportamento sexual exagerado, que venha a ferir os limites, que possa ser interpretado como algo que fere a lei, ou que possa me expor publicamente, possa me constranger, me fazer perder a família, o respeito da comunidade. Existe uma maneira, existe uma castração que possa ser feita para me aliviar desse problema. Então, vocês vejam que são níveis diferentes de gravidade. Quando muito grave, às vezes o desespero da pessoa é tal que ela... Eu tenho até um vídeo no canal falando sobre isso. Ela pode vir a pensar em suicídio, pode vir a tentar o suicídio, inclusive, e às vezes pedir socorro desesperadamente, assim, me ajuda a me aliviar disso, tenta tirar isso de mim, que eu preciso me livrar desse problema. Então, é um vídeo, mais um vídeo de alerta, mais um vídeo chamando a atenção que se a pessoa que está aqui me assistindo, ou se você que está assistindo conhece alguém que nos ambientes profissionais está se expondo dessa maneira, se colocando em risco de um processo legal, e em risco de perder totalmente o respeito da comunidade, até destruir sua carreira profissional, financeira, até perder sua família, vale a pena compartilhar o vídeo para dar um sinal de alerta que esse problema tem tratamento. A pessoa, se ela procurar tratamento, se ela percebe que ela tem um problema e que esse problema precisa ser tratado, se ela tem consciência, ela reconhece que ela tem um comportamento sexual fora de controle, onde ela fica se colocando em situações de risco profissional. Então, fora todos os outros riscos que a gente tem assinalado aqui em outros vídeos, então que a pessoa procure tratamento, né, e procure o mais cedo possível antes que essa situação saia do seu controle. Esse tratamento é feito com psiquiatra, sim, é feito com profissional de psiquiatria e sexologia. E quando a pessoa está disposta, tem consciência, está realmente disposta a se tratar, os resultados costumam ser muito bons. Então fica aqui esse recado. Peço a vocês que, se tiverem dúvidas, encaminhem suas dúvidas para o canal. Vocês sabem que sempre que possível eu procuro responder, né? Nem sempre a gente consegue, mas sempre que possível a gente procura responder. E se gostam desses assuntos, né, se inscrevam no canal, como eu já pedi, ative a sineta, né, clique na sineta, ative as notificações, me acompanhe aqui toda semana. E não esqueça de deixar o seu like, né? Se gostou do vídeo, deixe seu like, que também nos ajuda aqui no crescimento do canal e a levar informações relevantes para outras pessoas. Ok? Como sempre, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.